quero bater 2 dedos de prosa com vocês, como diriam meus amigos mineiros. Primeiro, a respeito do casamento entre torcida e time, que começou ontem no estádio Newton Santos. Segundo, sobre a imprensa e as barbaridades que aconteceram ontem na casa do Botafogo. Quero falar sobre esses 2 temas neste nosso vídeo noturno aqui de hoje no canal do TF, porque desde ontem na live já falei algumas coisas e eu falei muito sobre isso no meu canal do YouTube, no meu perfil do Twitter. Antes, peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito, caso você goste, porque é muito importante que mais pessoas conheçam aqui o canal do TF. Primeiramente, não estou no meu estúdio, estou em um local alternativo para gravar esse vídeo para vocês. Então, se o som não estiver 100%, peço desculpas, mas infelizmente é aonde que eu posso gravar neste momento. Ontem, apesar da derrota para o Flamengo, que todo mundo sabe era favorito para o jogo, e muitas pessoas, até mesmo os torcedores do Botafogo, acreditavam que poderia acontecer uma tragédia no estádio Newton Santos. Isso em relação ao placar do jogo, o Botafogo ser goleado. E essa era a minha grande preocupação, porque a partir do momento que eu vi que a torcida do Alvinegro estava indo em bom número à sua casa, uma derrota acachapante poderia tirar o foco numa partida importantíssima como será na segunda contra o Avaí. E a gente viu algo totalmente diferente. Nós vimos um Botafogo aguerrido, um Botafogo lutando e um Botafogo que buscou uma superação. E era algo que os torcedores cobravam, eu cobrava também, em alguns momentos, que você via uma equipe passiva, uma equipe que não lutava, uma equipe que não buscava a vitória. A partir desse ponto, ontem, eu comecei a acreditar que o Botafogo é capaz de vencer as partidas que lhe restam. Jogar com intensidade, com vontade, com amor à camisa. O jogo contra o Avaí é fundamental, uma equipe que já está praticamente rebaixada e que não tem nada a perder. Vai jogar para empatar, vai jogar para uma bolinha boba. E o Botafogo tem que saber lidar com isso. Depois o Alvinegro enfrentará uma equipe que vou avaliar melhor neste final de semana, porque contra a equipe do Cruzeiro você já viu um Atlético Paranaense com a guarda um pouco mais baixa. Depois o Botafogo terá confrontos dentro de sua casa, contra Corinthians e Internacional de Porto Alegre. 2 partidas que o Botafogo, mesmo tendo um plantel e uma equipe inferior, pode buscar. Pode mesmo buscar. Sai para enfrentar a Chape e Atlético Mineiro. Tem nesses 2 jogos de casa, tem um confronto contra a Chape. Chape e Atlético Mineiro. A Chape já estará virtualmente rebaixada e o Atlético Mineiro a gente não sabe se estará já livre de qualquer risco de rebaixamento. Então a vontade da equipe mineira seria diferente para esse jogo. E na última rodada contra o Ceará em casa. Então o Botafogo não tem uma tabela tão complicada até o final do Campeonato Brasileiro. Volto àquilo que eu falei anteriormente com vocês. O que me deixa um pouquinho mais animado para esta reta final foi a postura dos jogadores em relação a isso. E como eu trouxe no plantão de um pouco mais cedo, foi pago, né, também um mês de salários, 15 dias restantes, né, no caso do mês de agosto, para atletas e funcionários. A expectativa é que no dia da partida contra o Avaí seja pago o valor de imagens para os jogadores. Isso vai dar uma motivação maior para esta peleja importantíssima para o Glorioso. Tem a promessa do Montenegro de pagar tudo até na terça-feira, mas pelo que eu apurei, isso não deve acontecer na próxima semana. O Botafogo começa a ajustar a sua parte financeira. Devido a essa diferença, essa vontade que o Botafogo teve na partida de ontem contra o Flamengo, eu comecei a ter essa esperança maior. Aí eu pulo para o segundo tema. A imprensa, ela tratou os fatos lamentáveis que aconteceram no estádio Newton Santos ontem de uma maneira que eu achei bem canalha. Sou contra a violência, acho que algumas pessoas elas passaram da mão em relação a agressões. Eu acho que, eu falei, fiz um vídeo aqui falando sobre isso, era muito mais fácil você humilhar algum torcedor do Flamengo que estava
lá no setor do alvinegro, mostrando, apontando e fazendo segurança tirá-los lá, filmar isso, viralizar nas redes sociais, seria uma zoeira até mais bacana do que na base da pancada, porque acaba queimando a imagem do Botafogo, e isso é utilizado por algumas pessoas que não têm boa fé. Estávamos alertando a respeito desta possibilidade de invasões, de torcedores do rubro-negro irem para o setor do Botafogo. Estava sendo avisado há alguns dias. Avisei aqui no canal, no Twitter, outros perfis, e você teve Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sendo totalmente complacente e conivente com esta invasão, falando que o Botafogo era um clube que sabia o que estava fazendo. De parte do Flamengo, após a nota do Botafogo, o Flamengo deveria referendar isso e dizer que, olha, nosso setor é o Sul, então se você não tem ingresso para o setor Sul, não vá ao estádio Newton Santos, porque pode acontecer algum problema. Se fizesse isso, estava referendado aos torcedores do rubro-negro que a sua ida para o estádio seria algo totalmente irregular. A sua ida no setor que não era destinado ao Flamengo. Primeiro ponto é esse. Infelizmente, por causa dessa situação de animosidade, sobrou até mesmo para um torcedor do Botafogo. Ele acabou apanhando porque confundiram este alvinegro de coração com um flamenguista. Ele acabou sendo espancado violentamente. É a sociedade que nós vivemos. Mas isso não pode ser algo para ser taxado no botafoguense. O botafoguense ser colocado como o mais violento do Rio de Janeiro. A partir disso, que você referendou a ida deles ao estádio, o torcedor, alguns irracionais, foram para o estádio. Encontraram alguns irracionais do lado do Botafogo, porque futebol, infelizmente, em alguns pontos, é muita mais paixão do que emoção. Você vai para agressão, porque já existe um clima de animosidade eterno entre Botafogo e Flamengo. Isso é histórico. Mas eu tenho visto muita gente da imprensa pegando pesado, culpando o estádio, culpando o Botafogo, culpando os botafoguenses, sendo que é algo social, algo da sociedade. São vários e vários casos de torcedores de Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio, que neste momento que vê algum inimigo ao seu lado, parte para agressão, parte para animosidade. Então isso não foi apenas o lado do torcedor do Botafogo, não foram apenas os botafoguenses, não são apenas os botafoguenses que fazem isso. E a imagem está sendo vendida como se fosse os torcedores botafoguenses como os animais. E não são. Alguns agiram de maneira errada, condenam a violência. E esses, se forem identificados, deveriam ser punidos pelo rigor da lei. Porque agressão é crime, cadeia, etc, etc, etc. Mas os torcedores do Flamengo que estavam no setor do Botafogo também estavam completamente errados. Completamente errados. E eu não tenho visto só o Marcelo Barreto, no Sport TV, no Redação Sport TV, que fez uma meia-culpa. Eu não tenho visto ninguém colocar essa meia-culpa de responsabilização da parte da imprensa de não ter alertado, de parte da Polícia Militar de não ter feito a sua meia-culpa, falar que aquilo ali estava equivocado, e do próprio Flamengo, que poderia ter muito bem dito: não vão para o estádio, não vão para os setores que não são de vocês. E a responsabilização está 100% em cima do Botafogo. E não é bem assim. E não é bem assim. O estádio era 90-10. O Botafogo não tinha obrigação nenhuma de abrir mais setores para o Flamengo. É a lei, é a regra do jogo. Então, tenho visto muita coisa errada. Vou relatar sempre que eu estiver vendo alguma coisa errada. Não estou passando a mão na cabeça dos torcedores botafoguenses que agrediram os flamenguistas, porque isso é errado. É errado. Violência é errado. Está totalmente equivocado quem agrediu. Mas também não pode se passar a mão na cabeça dos torcedores do Flamengo que estavam nos setores destinados aos alvinegros. Simples assim. Simples assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse vídeo da noite. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do TF.
Tamo junto, aquele abraço e amanhã outro vídeo aqui no meu canal. Fiquem com Deus. Abraço.